Eu quero ler aqui o Salmo 51, versículo 9, 10, 11 e 12. Salmo 51, versículo 9, 10, 11 e 12. Se você tem o hábito de acompanhar, abra aí a tua Bíblia. Muito bem. Assim diz a palavra de Deus: esconde o rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim um coração puro, ó Deus, e renova dentro de mim um espírito estável. Não me expulses da tua presença, nem tires de mim o teu Santo Espírito. Devolve-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com o espírito pronto a obedecer. Amém? O Salmo 51, se você ler no início dele, ali vai dizer quem escreveu e em qual momento foi escrito. E o Salmo 151 ele foi escrito pelo Davi, o rei Davi. No momento após ele ter sido visitado pelo profeta Natã. E eu vou contar um pouquinho para você o que aconteceu. Por que Deus enviou o profeta Natã até Davi? Amém? Então, Davi, ele havia cometido muitos erros em sequência. Muitas coisas que outrora ele não tinha feito. Mas que no momento da sua vida, por um descuido, um relaxo, sei lá, ele começa a cometer coisas que outrora ele não fazia e aquilo desagradou o coração de Deus e trouxe consequências para ele e também para a sua casa. A Bíblia declara, ela não esconde. E isso é maravilhoso em Deus, porque Deus não esconde os pecados dos homens. Porque nós, de fato, somos pessoas que erramos. Quem aqui nunca pecou? Eu acho isso maravilhoso, porque se fôssemos nós que vamos escrever a história da nossa vida, por exemplo, nós não iríamos contar as nossas falhas. Se você vai escrever um livro a teu respeito, a biografia da tua vida, você contaria os podres que você fez? Ou participou? Não. Nós contaríamos apenas as coisas boas, aquilo que nos orgulha, aquilo que nos alegra. Mas Deus, ele expõe todas as coisas, porque ele é um Deus de clareza, ele é um Deus de verdade, ele é um Deus de justiça. Então aqui está escrito um pouco da história de Davi, daquilo que ele fez, e a Bíblia relata que ele cometeu adultério. E não foi com qualquer mulher, foi com a esposa de um grande amigo dele, alguém que comia com ele, alguém que andava com ele, alguém de confiança. O nome desse homem era Urias. E Davi, então, ele não tinha ido para a guerra, a Bíblia diz. E ele estava no alto do palácio, no terraço, estava olhando a cidadela, as pessoas, e ele viu se banhar uma mulher muito linda. E aquela mulher estava nua. E Davi, naquele momento, ele se encantou por aquela mulher e a desejou, a cobiçou no seu coração. Não só cobiçou, como pediu que trouxessem ela até ele. E ele se deita com ela. E ele sabia quem era aquela mulher. Betseba, esposa de Urias, seu amigo de guerra, seu companheiro de guerra. E Urias, ele estava na guerra. E passados uns dias, Betseba manda informar Davi: Davi, eu estou grávida. E esse filho é seu. E Davi, então, no primeiro momento, ele fica com medo da repercussão que poderia dar o seu pecado. E ele manda trazer Urias da guerra. E Urias vem e se apresenta para Davi. Davi diz para ele: eu quero que você vá para casa, que você tome um banho, que você coma, você tenha um momento com sua esposa, e depois eu te dou outras instruções. Mas Urias, ele era tão honesto, tão justo, que ele olhou para Davi e disse assim: meu senhor, os meus irmãos estão na batalha. Eu não sou digno de vir para casa
tomar um banho, ter uma boa refeição e dormir com minha esposa. Eu não vou fazer isso. E Urias não faz. Mas Davi, ele queria encobrir o erro. Diga encobrir o erro. Esse era o propósito dele. Acobertar o erro que ele havia feito. Então, se não bastasse já ter adulterado, ter mentido, ter arquitetado tantas coisas, Davi, ele manda Urias para a frente de batalha. E ele dá uma ordem para outro general dele, dizendo: quando a peleja estiver mais forte, eu quero que você coloque Urias nesta peleja. E você retire os soldados da peleja e deixe Urias ali para morrer. Então, foi uma sequência de erros que Davi cometeu. E Deus então envia o profeta Natã até ele. Profeta é mensageiro, diga mensageiro. Ele é o porta-voz de Deus. Deus havia falado com Natã: Natã, eu quero que você vá até Davi. E todo rei, ele tinha profetas. Os profetas, os reis consultavam os profetas, se deveriam ir à guerra ou não. Então os profetas tinham uma capacidade diferente de ouvir a voz de Deus e transmitir para o povo aquilo que Deus estava falando. Mas naquele momento Davi estava perdido, irmãos. Estava cego pelos seus erros, cego pelos seus pecados. Estava vivendo longe de Deus. Outrora alguém que estava a clamar a Deus, e grande parte dos salmos são escritos por Davi, agora está longe. Agora está ficando cego pelo pecado. Seu coração está se endurecendo e cada vez mais ele está se afastando. Então o Senhor envia o profeta Davi não para condená-lo. Deus não envia ninguém para nos condenar. Mas ele envia o profeta para chamar a atenção de Davi, para levar Davi novamente à sobriedade, para que ele caísse em si e reconhecesse que estava errando, e conduzisse Davi ao arrependimento e novamente ao trilho onde ele estava. Porque se Davi não tomasse essa decisão, ele poderia perder para sempre o temor de Deus. E quando nós perdemos o temor de Deus, nós vamos seguir pecando e errando cada vez mais. Porque já não temos mais aquele senso que vamos prestar conta diante de Deus. Então Deus envia o profeta, e o profeta declara, ele conta uma história. Ele diz assim: um certo homem, que havia muitas propriedades, muitas ovelhas, muito gado. Ele roubou a ovelhinha de um certo vizinho que tinha apenas pouquíssimas ovelhas. E ele pede para Davi dizendo assim: meu rei Davi, o que temos que fazer com esse homem que roubou essa pequena ovelha daquele pequeno produtor, sendo que ele tinha muitas? Davi declara com muita ênfase, ele diz: esse homem é digno de morte. E Natã olha para ele e diz assim: meu senhor, esse homem é você. Quando Natã diz isso para Davi, eu acredito que ele deu 2 passos para trás e deve ter caído sentado na cadeira. E Natã, então, ele começa a falar: Davi, esse homem é você. Deus me mostrou tudo que você fez. Todos os pecados que você cometeu nesses últimos dias, Deus me mostrou. Você traiu, você adulterou com Betseba, ela está grávida, você mandou matar Urias. Você acha que você iria esconder isso de Deus? Você pode ter tentado encobrir o teu pecado entre os homens, mas de Deus, Davi, nós não conseguimos esconder. Todas as coisas estão visíveis diante dos olhos de Deus. Mas o propósito de Natã ali era que Davi não perdesse o temor. Era que Davi não perdesse o prumo. Porque se Davi perdesse o temor, ele estava colocando em risco a sua própria salvação. O que é mais importante para o homem? Suas riquezas, seus títulos, suas posses, ou a salvação? A salvação. Desta terra nós não vamos levar nada. Nada, irmãos.
Mas há uma pátria muito superior que o Senhor nos promete, uma pátria celestial, aonde as ferrugens não comerão as riquezas e o ladrão não roubarão as riquezas. Então é nesse lugar que nós temos que nos aplicar mais e mais a cada dia. Então, se Davi perdesse o temor a Deus, ele faria coisas piores, perderia a salvação e, em segundo lugar, o seu reino. Quem é que havia colocado Deus? Quem havia colocado Davi no reinado? Quem havia? O que Davi era antes de ser rei? Humilhado, o menor dos seus irmãos, humilhado por todos. E ele era um pastor de ovelhas. Deus envia o profeta e sacerdote Samuel até a casa dos seus pais. E o próprio Senhor, ele diz: eu achei Davi, o homem segundo o meu coração, e dele farei o rei dessa nação. Muitos anos depois, Davi se transforma em rei. Então Davi lhe reconhece que ele não era nada, irmãos. E tudo aquilo que ele estava possuindo agora, riquezas, fama, ser um rei que era algo extremamente importante, como um presidente da república hoje, ele sabia que não foram méritos dele. Ele reconheceu que quem colocou ele ali foi Deus. Você reconhece as coisas que estão acontecendo na tua vida de bom? Você consegue saber que é Deus que está fazendo? Tem a nossa parte, com certeza. Mas se não for a Deus, nós não acessaríamos muitos lugares. Deus colocou Davi lá. E o profeta vai para corrigi-lo, exortá-lo, colocá-lo novamente ao prumo, para que ele não perdesse a salvação e o reinado. Diga, não perdesse a salvação e o reinado. Então o pecado de Davi trouxe consequências muito graves dentro da própria casa dele. Deus perdoou o pecado de Davi. Mas o pecado sempre traz uma consequência. Diga consequência. Os próprios filhos de Davi derramaram sangue dentro da própria casa. Houve morte, houve destruição, houve consequências. Mas Davi, após ouvir a exortação do Senhor, que veio ali pelo profeta Natã, ele tem uma atitude. Davi poderia ficar bravo com o profeta e dizer para ele: é mentira, eu sou o rei, prendam Natã agora. Ele poderia fazer isso. Mas por que Davi era homem segundo o coração de Deus? Porque ele tinha a capacidade de se arrepender e de voltar ao concerto com Deus. Amém? Então, quando ele ouve Natã, Davi, ele reconhece: eu errei, eu pequei. Ele é conduzido ao arrependimento e a uma mudança de mentalidade, a uma mudança de atitude. E nós vemos isso no início do Salmo 51. Você consegue ver as palavras de Davi. Você consegue ver as declarações que ele estava fazendo. Olha só. Salmo 51, do versículo 1 ao 5. Tem misericórdia de mim, ó Deus, conforme o teu amor leal, conforme a tua grande compaixão, apaga as minhas transgressões. Ele está dizendo para Deus: apaga os meus erros, Senhor. Apaga os meus pecados. Lava-me de toda a minha iniquidade, que é o pecado consciente. Purifica-me do meu pecado, pois eu mesmo, olha que tremendo, versículo 3, pois eu mesmo reconheço as minhas transgressões. Ele reconheceu. Ele poderia transferir a culpa para outro, como dentro do jardim do Éden, Eva e Adão, um transferiram a culpa para outro, mas não, ele assumiu, ele entendeu que diante de Deus nada era oculto, nada podia se ocultar, e ele reconhece o seu erro. E quando nós reconhecemos o que estamos fazendo de errado e começamos a mudar,
isso agrada o coração de Deus. Pois eu reconheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Olha que tremendo isso. Enquanto ele não se arrependeu, enquanto ele não foi perdoado e confessou o pecado todo dia estava diante dele. Sabe quando acontece algo ruim e você não consegue parar de pensar naquilo? Como é que você fica? Nervoso, triste, ansioso, preocupado. Assim que Davi estava, irmãos. Porque ele declara: todos os dias o meu pecado, o meu erro estava diante dos meus próprios olhos. Havia uma condenação sobre ele. Ele mesmo estava se condenando, fruto dos atos que ele estava fazendo. Então a alegria que outrora ele tinha estava indo embora. Estava escorrendo pelos dedos. Contra ti, somente contra ti pequei e fiz o que era mal aos teus olhos, de modo que justa é a tua sentença, irrepreensível é o teu julgamento. Sei que sou pecador desde o dia que nasci, sim, desde que minha mãe me concebeu. Então Davi reconhece seus erros, não foi orgulhoso, se arrependeu e se humilhou diante do Senhor. E será que nós, assim como Davi, nós estamos reconhecendo os nossos erros? Quem aqui erra de vez em quando? Levanta a mão. Nós todos erramos. Mas independente de errar, nós temos que ter a capacidade de reconhecer. Isso é primordial para a gente. Reconhecer os nossos erros. Reconhecer as nossas falhas. Às vezes nós erramos com quem? Com a família, com a esposa, com o esposo, com o filho, com o irmão, com alguém que não conhecemos. Nós erramos, irmãos. Erramos com Deus, erramos. Nós erramos. Mas o bom é você reconhecer. E você ir até a pessoa, você ir até diante de Deus, e você ali se arrepender, você abrir o seu coração, e tem que ser macho, ou mulher de fibra, para reconhecer o erro e ir até alguém pedir perdão, não é verdade? Eita coisa difícil, você ir até alguém pedir perdão, quando você errou, porque geralmente nós somos orgulhosos. Cada um de nós tem um pouquinho de orgulho dentro de si, uns mais, uns menos, mas nós temos que lutar contra isso, senão a gente não consegue. Essa semana, hoje é domingo, sexta de manhã, quinta de noite, eu recebi uma mensagem no Messenger do Facebook, e era um pastor que mora em outra cidade, que eu conheço já há um bom tempo, e ele ali me pedia o meu WhatsApp, que ele queria falar comigo. Eu dei o WhatsApp para ele, depois ele entrou em contato comigo, e ele começou assim: apóstolo Germano, aqui o pastor fulano de tal. E disse: ô, meu irmão, que benção e tal. Disse assim: eu estou te ligando porque Deus me deu um sonho. E eu, opa, Deus está falando. Quando Deus está falando, nós temos que ouvir atentamente. Disse assim: Deus me deu um sonho. E nesse sonho, eu vi o céu se abrindo. E eu vi a cidade celestial, toda de ouro. E eu via muitas pessoas nos ares, diga arrebatamento. E ele disse assim: eu me vi nesse arrebatamento, mas eu vi muitas pessoas que ficavam. E quando eu acordei desse sonho, ele disse assim: o Espírito de Deus falou comigo. Ele disse assim: te conserte com todos aqueles que você falhou, que você errou. Você precisa ligar e pedir perdão para algumas pessoas. E uma delas era eu. E ele começou a me pedir perdão de algumas coisas que ele havia feito e falado a meu respeito, coisas que eu sabia. Coisas que ele havia colocado até mesmo nas redes sociais, falando mal de mim. Mas eu guardei o meu coração e já havia perdoado ele já
há muito tempo, mas para ele, Deus precisou ministrar, Deus precisou quebrar o coração dele, o orgulho dele, para ele me ligar e pedir perdão para mim, por algo que ele havia feito no passado. E eu ali disse: querido, eu te perdoo, fique em paz, segue fazendo o que Deus te chamou para você fazer, porque você viu no teu sonho muitos subindo, mas muitos estavam ficando. Então, siga pregando, siga anunciando, para que aqueles que você viu na terra que não subiram, possam subir também. Amém? No texto lido inicialmente, Davi fez a seguinte declaração, e aqui eu entro com o cerne da mensagem: não me expulses da tua presença, nem tires de mim o teu Santo Espírito. Davi sabia que o pecado poderia afastá-lo da presença de Deus. Ele sabia disso. Ele sabia o que havia acontecido com o rei anterior a ele. Como é que era o nome do rei anterior a Davi? Como é que era? Mais alto? Saul. Antes de Davi reinar, havia outro rei, Saul. E Deus havia dado uma instrução para Saul, mas Saul desobedeceu. E o que Deus fez com Saul? Rejeitou e retirou de Saul o Espírito Santo que estava sobre ele. E quando o Espírito Santo de Deus sai de Davi, a Bíblia diz que espíritos imundos começaram a atormentar Saul. E Davi, nessa época, era um dos que tocava a harpa, e o próprio Saul ficou sabendo de Davi, e disse assim: me chame aquele menino que toca a harpa. E quando Davi tocava a harpa, o demônio saía, e ele sentia paz. Davi estava atormentado, porque o Espírito de Deus já não estava mais com ele. Aleluia! Enquanto o Espírito Santo estava sobre Saul, Saul estava em paz, Saul estava bem, Saul estava produzindo, estava conquistando, estava alegre, estava feliz. Fruto da sua desobediência, da sua rebeldia contra Deus, Deus remove. Então Davi sabia disso. Ele sabia que ele estava correndo risco. Primeiro, da presença de Deus se afastar dele. Segundo, de Deus remover o Espírito Santo dele. Sem a presença do Espírito Santo, irmãos, nós perdemos a capacidade de nos arrepender. Se ele não estiver conosco, nós não conseguimos mais nos arrepender. E aí seguimos endurecidos no coração, endurecidos no espírito. E sem arrependimento, sem essa capacidade de pedir perdão a Deus quando erramos, como que Deus vai nos perdoar? Deus só nos perdoa quando nós confessamos o nosso erro, quando nós verdadeiramente nos arrependemos e abandonamos aquele erro. Então, se o Espírito Santo se afastar de nós, a primeira consequência é: você perde a capacidade de arrependimento. E a segunda, que é pior do que a primeira, se o Espírito Santo sair de nós, a gente pode perder a salvação. Amém? A salvação. E isso é triste. Nós não podemos entristecer o Espírito de Deus. Paulo vai dizer que é possível entristecer o Espírito Santo. Como que nós entristecemos ele? Com o erro, irmão. Com o pecado. Com tudo aquilo que vai contra Deus. Um dia o meu irmão mais novo, ele me contou uma visão que ele teve. Ele já estava caminhando com Cristo, cristão, adolescente. E ele disse assim: mano, eu vi o Espírito Santo se afastando de mim. Ele viu em visão. E ele chorava muito. Aí eu perguntei para ele: o que você está fazendo? Aí ele me contou um pecado que ele estava cometendo conscientemente, que ele estava lutando, mas não estava conseguindo vencer. Aí eu disse para ele assim: mas você vai conseguir vencer isso. Faça um jejum, siga orando, Deus vai te dar vitória. Passou uns dias, ele estava orando,
Antes do culto começar, nós nos reuníamos na igreja e orávamos, e ele orava conosco. Aí ele começou a chorar. Ele veio me contar e disse: mano, eu vi o Espírito Santo retornando. E ele estava feliz. E ele se aproximou de novo de mim. Então, aquela experiência dele de se arrepender e deixar o erro, alegrou o coração do Espírito Santo, e o Espírito Santo se voltou para ele de novo, veio para ele de novo. Então, queridos, nós, assim como Davi, nós precisamos ter essa consciência de que se nós caminharmos no erro, o Espírito Santo ele vai se afastar. E se o Espírito de Deus se afasta, outros espíritos se aproximam, que pode nos levar a tormento. No versículo 12, Davi clama ao Senhor, e ele diz assim: devolve-me a alegria da salvação. Diga comigo: devolve-me a alegria da salvação. Você já sentiu a alegria da salvação? Sabe aquele momento onde o nosso nome passa a ser escrito no livro da vida? Que nós nascemos de novo? Que Deus, por meio do Espírito Santo, revela a obra da cruz? Revela que nós éramos pecadores e estávamos destinados à morte, mas por causa do amor de Deus nós fomos salvos e inseridos no seu reino. E agora temos vida e vida eterna, vida abundante. Há uma alegria extraordinária que invade o nosso coração. Uma alegria que o mundo não pode produzir. Uma alegria tão transbordante que você não consegue guardar para você mesmo. Você começa a falar para os outros. Você está tão alegre, tão contaminado, você está tão feliz, porque você conheceu a Cristo. Você experimentou esse amor, que agora todos que você vê, você quer falar. Nem que seja um pouquinho de Jesus para eles. Porque você também quer conduzi-los a esse Cristo, que mudou a tua vida, que mudou a tua história. Então essa alegria você não encontra nas coisas do mundo. Você não encontra nas coisas terrenas. Ela vem diretamente de Deus e ela é extraordinária. E Davi não estava mais sentindo esta alegria. Ele estava triste. E eu creio que isso aconteceu na vida de Davi, por vários fatores. Primeiro, falta de tempo com Deus. Excesso de trabalho e preocupações excessivas. Ele era rei. Estresse, bem como o fardo pesado do pecado que estava sobre ele. Todas essas coisas e outras mais removeram a alegria do coração de Davi, a alegria da salvação que ele tinha. Eu e você, nós não podemos perder a alegria da salvação. Olha para o irmão do lado e diga: não perca a alegria da salvação. Sem essa alegria, irmãos, seremos crentes do fraco. Crentes desmotivados. Seremos crentes mornos. O que é um crente morno? Que está vivendo de qualquer maneira. Que não tem mais a intensidade em servir a Deus, em louvar a Deus, em estar em sua presença. Não tem mais aquele fervor. Quando ouve um hino, quando ouve uma mensagem, ele já entrou no estágio de religiosidade, de mornidão. E lá no livro do Apocalipse o Senhor diz: antes fosse frio ou quente, mas porque és morno, eu estou a ponto de vomitar da minha boca. Deus, ele não quer nos ver mornos, inconstantes. O que é uma pessoa fria? Aquele que ainda não conheceu a Deus. Mas depois que nós conhecemos ao Senhor e recebemos essa alegria, o Espírito Santo de Deus, ele nos faz
borbulhar, sermos pessoas fervorosas pelo Senhor, pelo seu reino, pela sua causa. Amém? Então, quando nós perdemos essa alegria, nos tornamos mornos, irmãos. E Deus não se agrada. E vamos vivendo a vida de qualquer maneira. Mas, pastor, tu não sabe o que eu estou vivendo. As lutas que eu estou enfrentando, as dificuldades que eu estou enfrentando, você não sabe. Mas a Bíblia vai dizer que mesmo em meio às dificuldades dessa terra, nós podemos nos alegrar em Deus. Paulo, ele passou por tantas angústias, tantas aflições, não só ele, mas tantos outros homens, e eles não perderam a sua alegria, não perderam a sua esperança, não perderam a sua fé. Eu finalizo lendo o texto de Abacuque 3, 17 ao 18, para você ver como a alegria em Deus não depende das coisas que você está vivendo na terra. É uma alegria que vem do alto. Abacuque 3, 17 ao 18 diz: mesmo que a figueira não floresça, e nem haja fruto na videira, mesmo que a safra das azeitonas decepcione, e os campos não produzam alimento, mesmo que não haja ovelha no curral, nem bois nos estábulos, ainda assim eu exultarei no Senhor e me alegrarei no Deus da minha salvação. O que Abacuque estava dizendo? Se eu estiver mal, tudo estiver dando errado. Hoje nós temos empresas, indústrias, trabalhamos, concursados, enfim, mas naquela época o sustento era da terra. Muitos ali eram criadores de ovelhas, de rebanhos, de gado, plantadores. E o profeta está dizendo, mesmo que não dê nada, que a terra não produza, mesmo que não haja animais, que não haja nada, isso não terá força de roubar a minha alegria no Senhor. Eu me alegrarei no Deus da minha salvação. Eu encerro aqui. Quando Paulo e Silas foram presos, chicoteados, feridos, irmãos, eles estavam sangrando por pregar o Evangelho. Prenderam eles no cárcere, colocaram seus pés e suas mãos no tronco. Ali eles teriam motivos para chorar, blasfemar, murmurar, questionar a Deus. Por quê? Não é verdade? Talvez se eu estivesse lá, você estivesse lá, nós iríamos chorar, murmurar, questionar. Mas Deus, eu estou aqui pregando, me prenderam, me bateram injustamente. O que Paulo e Silas fizeram? Cantavam hinos a Deus, celebraram em meio à tristeza, tiveram uma alegria em meio às dores e dificuldades, conseguiram, mesmo diante daquele problema tão grande, adorar a Deus. Sabe o que aconteceu? Deus recebeu a perfeita adoração deles, no momento de tanta dificuldade. E o Senhor fez que um terremoto atingisse os alicerces da prisão. E milagrosamente se soltou as cadeias de Paulo, Silas, e abriram as portas de todas as prisões de todos os presos que lá estavam. Quando o carcereiro entrou, ele pensou: todos os presos fugiram. Os meus superiores vão me matar. O carcereiro pegou a espada e ele ia se matar, porque ele sabia que o sofrimento dele seria terrível. Mas Paulo, ele grita de dentro da cela, no escuro: não toque na tua vida, todos nós estamos aqui. Milagrosamente Deus nos libertou, mas nós estamos aqui. E ali Paulo falou àquele homem, apresentou o Cristo que ele servia. E a Bíblia diz que naquela noite,
o carcereiro e a sua casa se entregaram a Cristo. Aceitaram a Jesus. Mudaram de vida. Em meio às dificuldades, se nós mantermos a nossa alegria em Deus, Deus ele vai abrir oportunidades para que outros conheçam ao Senhor, para que outros vejam que há uma fé que se move dentro de nós, que não é uma fé volátil, que não é uma fé que está se movendo pelas circunstâncias, mas está se movendo pela eternidade e pelas coisas celestiais. Se coloque de pé nessa manhã. Às vezes nós passamos por coisas pequenas, irmãos, fruto do que homens e mulheres de Deus já enfrentaram, ou até mesmo do que outras pessoas estão vivendo, e nós temos o hábito de querer murmurar e parece que perdemos a alegria. Mas Deus, essa manhã, por meio do Espírito, desde o início do culto ao final, o Senhor está dizendo: ei, não perca a tua alegria em mim. Amém? Samuel, poderoso Deus,